Qual que é a diferença, o conceito, né? Relembrar o conceito, a diferença entre urgência e emergência. Eu queria começar dizendo que na língua portuguesa não tem diferença. Então, tem nuances. Quando você vai na definição de urgência, tá lá, definição, qualidade de urgente, caso ou situação de emergência. Então, essa é a definição de urgência. Então, vamos para a definição de emergência. Ação de emergir, situação crítica, caso de urgência. Então, de novo, na língua portuguesa, você não vai ter essa diferenciação clara. Se a gente quiser trabalhar com nuances, se a gente quiser trabalhar com detalhes de língua, o que a gente tem que fazer? Na urgência, é algo que exige uma ação mais rápida, mais indispensável. E a definição não aponta para qualquer caráter de gravidade, de risco e de perigo. Isso na definição de língua de portuguesa, dicionário, tá, pessoal? Na emergência, já tem uma conotação de seriedade, uma coisa súbita, uma ameaça, um risco. Porém, não tem nenhuma relação com necessidade de ação rápida. Isso é curioso, não é não, Omar? Porque meio que vai bater um pouco com a definição de urgência e emergência médica que nós médicos usamos no dia a dia, que basicamente a urgência é um processo agudo, clínico, cirúrgico, em que você não tem um risco de vida iminente, mas você tem que tomar uma ação rápida sobre risco de impacto prognóstico, sobre risco de evolução ruim, né? Enquanto que na emergência é um processo com risco iminente de vida. Você tem que tomar uma ação logo, rápida. Você tem que fazer um diagnóstico pronto. Você tem que tratar imediatamente ou em poucas horas. Então, essa é a definição de conceito, né? Conceitual usada por nós médicos. O que acontece, então, aqui nós temos hoje, na nossa live de hoje, público médico e não médico, várias atividades do PL Digital têm sido para médicos ultimamente, por causa do homodiagnóstico, mas hoje temos aqui uma plateia mais aberta, né? A gente tem, mas a maioria é médico, temos que considerar que existem isso aí mesmo, palavras que tem no léxico, né, da língua portuguesa, lá no dicionário, tem um sentido, mas o sentido médico é outro. Um exemplo, acho que clássico, também muito parecido com esse, é a questão da gente chamar alguém de, sei lá, idiota, imbecil, né? No dia a dia isso tem uma conotação. Para a nomenclatura médica tem outra. A imbecilidade é uma doença, né? A idiotice também, né? E isso foi cooptado pela língua portuguesa, né? Então, da mesma maneira, no léxico, lá no dicionário, urgência e emergência são basicamente coisas superpostas, né? Mas na prática médica não são. Tem uma diferença muito clara, né? Eu só queria fazer uma observação que nós não somos da época das corzinhas, Omar. Hoje tem corzinha, tem quem trabalhar hoje com emergência, acho que é interessante, porque esse é sei lá, sala vermelha, sala azul, então tem uma coisa que tem uma relação de cor que tem um impacto, um valor de priorização, né? Você priorizar quem vai ser o caso que vai ser atendido primeiro, isso é muito claro num ATLS da vida, né? É a primeira coisa que você vai, quem que vai morrer nos próximos segundos, vias aéreas, e aí você vai ajustando o ATLS. E para os puristas da medicina, ainda tem subclassificação, Omar. Tem urgência subjetiva, objetiva, vital, extrema urgência, primeira urgência, segunda urgência. Então, só para saber que o nível de complexidade disso é maior e é muito mais operacional do que qualquer outra coisa. É mais para quem trabalha em grandes quantidades de atendimento e precisam realmente tomar uma decisão baseada no que está lá na frente e fazer a famosa escolha de Sofia, né? E agora, na pandemia, né? Imagina a situação, por exemplo, em Manaus, em que as pessoas ficaram sem oxigênio, a coisa realmente foi ao limite, né? Nunca essa classificação foi tão útil e tão aplicada no dia a dia, né? Como foi nos momentos críticos da pandemia, agora não tanto, né? Mas, por exemplo, lá em Manaus, o Fábio vivenciou isso aí muito de perto, né? E é triste. Triste em alguns momentos, porque isso cria até um ranking de prioridade entre os pacientes. Se você tem uma limitação de atuação, seja pela equipe, seja pela estrutura que você pode oferecer, número de leitos, como foi agora, a gente viu aí, né? Quantidade de material para poder anestesiar os pacientes, ou curarizar os pacientes, ou entubar os pacientes, e a quantidade de oxigênio mesmo, infelizmente, tem que ser criado numa situação como essa, uma questão de prioridade. Isso é que a gente viveu agora muito recentemente, né?